Nesta semana, o INSS divulgou as regras para aqueles trabalhadores intermitentes no momento do recolhimento da Previdência. Isso porque os trabalhadores intermitentes muitas vezes não recebem o salário mínimo, que é o valor mínimo, e para isso terão que contribuir do próprio bolso para atingir a alíquota mínima do INSS. E para a gente falar sobre outros temas pertinentes a essa questão dos trabalhadores intermitentes, eu converso hoje com o Marco Antônio Alves, que é advogado e presidente da OAB de Guaxupé. Marco, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Obrigado, Carol. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, Marco, primeiramente, para a gente tirar todas as dúvidas, o que é o trabalhador intermitente? Bom, o trabalhador intermitente é aquele trabalhador esporádico, que pode trabalhar apenas algumas horas durante uma jornada de trabalho, né? Isso já acontece hoje no dia a dia e com a reforma trabalhista veio para regulamentar o trabalho intermitente, ou o teletrabalho ou o home office. Poderia ser, no caso, uma faxineira que vai uma vez na semana? Pode ser uma faxineira, bem como de todas as outras funções, né? Bom, e Marco, esse trabalhador, ele deve estar registrado? Sim, com a reforma trabalhista, regulamenta essa situação e o trabalhador deve estar registrado. E não precisa estar registrado somente em uma empresa ou para um empregador. Ele pode ter vários trabalhos esporádicos para vários patrões, mas deve ser registrado sim. E existe um limite mínimo de registros na carteira? Não existe limites, mas é de acordo com a jornada possível, né? Bom, e como é que fica o recolhimento do INSS e do FGTS? No caso, nessa segunda-feira, o governo já até sinalizou essa questão do INSS de que esses trabalhadores devem fazer o recolhimento por conta própria. Mas como é que fica o recolhimento das outras verbas trabalhistas? Bom, será da seguinte forma. Aquele trabalhador que trabalhar o mês inteiro e não atingir uma remuneração de até um salário mínimo, por exemplo, ele trabalhou o mês inteiro e ele atingiu uma remuneração de R$700. O empregador, ele recolhe sobre os R$700 na proporção de 20% e esse restante de 700 a 937, que hoje é o nosso salário mínimo, né, seria R$237, fica para o empregado recolher na proporção de 8% até atingir um salário mínimo. Caso isso não ocorra, ele perde o benefício de segurado. Então, para a Previdência Social, ele não servirá como aposentadoria e nem se ele precisar de um benefício. Bom, a gente percebe até mesmo algumas notícias, por exemplo, um supermercado no Ceará estavam oferecendo vagas por R$115 por mês para trabalhador intermitente e agora tem essa questão de que ele tem que contribuir por conta própria. Quer dizer, para o trabalhador, dependendo do cargo, não sobra nem o salário, em alguns casos. Sim, e como advogado eu não vejo essa situação muito interessante. Eu não vejo benefícios para o trabalhador. Eu prefiro muito mais a jornada normal, aquele trabalhador contratado para trabalhar as 8 horas diárias durante os 30 dias. Mas com o registro, ele tem garantido todos os direitos trabalhistas? Por exemplo, se ele for mandado embora, ele tem o direito à rescisão, tem o direito ao aviso prévio? Bom, o registro de trabalho intermitente é um pouco diferente do trabalhador normal. Ele será realizado um contrato, né, onde ambas as partes assinarão, e esse trabalho intermitente pode ter uma duração menor do que um trabalho por prazo indeterminado, como prevê a CLT. Então, num contrato de trabalho por 30 dias, ao final desse contrato, ele já vai receber como rescisão do contrato 1/12 de férias mais 1/3, o proporcional também ao 13º trabalhado naquele ano, o descanso semanal remunerado, entre outros benefícios. Marco, nós estamos no período de contratação de fim de ano. Antigamente, as empresas elas tinham que fazer o registro nas normas da CLT. Com essa figura do trabalho intermitente, as contratações de fim de ano podem ser feitas dentro desse contrato do trabalho intermitente? Podem sim. E até, acho que ocorrerão muitas contratações nesse sentido, né? Aquele trabalhador que tem a noite livre e pode realizar esse trabalho assim nessas lojas que ficam abertas até mais tarde,
ou aos fins de semana, eles podem realizar esses contratos de trabalho da forma intermitente. O que a gente está vendo no dia a dia é que não há tanto interesse, tanto dos empregadores, né, em contratar funcionários para pagar essa jornada, e também não há interesse dos empregados, né, porque os empregados eles preferem um contrato mais longo, com duração de jornada mais longa e remuneração maior. Uma das dúvidas também que acaba surgindo com relação ao trabalho intermitente é que a gente tem essa figura do trabalhador intermitente que ele vai algumas horas na semana na empresa. Então, por exemplo, se ele está colocado como um trabalhador intermitente, mas acaba fazendo 44 horas, o empregador também ele está agindo de má fé com esse empregado. Não é vantagem para o empregador ter um empregado trabalhando 44 horas semanais e remunerando de forma intermitente, porque ele tem que, além de pagar a hora trabalhada, ele tem que pagar os encargos, que são maiores do que se fosse contratar para o mês inteiro. Tá certo, Marco, eu vou agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço e continuo à disposição de todos.